Meu nome é Renata, tenho 32 anos, e o Natal em que minha própria família me deu uma caneca quebrada como presente começou como todos os outros nos últimos 5 anos, com meu irmão Leonardo e minha cunhada Bruna me tratando como se eu fosse invisível. Eu estava sentada no canto da sala, tentando sorrir enquanto todos trocavam presentes caros e abraços calorosos. Quando chegou minha vez, Leonardo pegou um embrulho amassado de trás do sofá e jogou no meu colo sem nem olhar nos meus olhos. Feliz Natal, Renata! O papel de presente estava rasgado. Dentro tinha uma caneca branca, rachada de cima a baixo, com uma alça quebrada. Senti meu estômago revirar. É o que você merece, ele disse, olhando para Bruna com um sorriso de canto de boca. Sempre foi um peso morto nessa família. Bruna soltou uma risada aguda, aquela que eu tinha aprendido a odiar. Finalmente alguém fala a verdade. 23 pessoas estavam naquela sala. Ninguém disse nada. Eu respirei fundo, segurei aquela caneca quebrada nas mãos, tremendo por dentro, mas com o rosto neutro, e disse: obrigada. O que eles não sabiam é que meu pai tinha passado os últimos 3 anos gravando cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, cada momento em que me trataram como lixo. E aquele Natal seria o último em que eles sorririam na minha cara. Preciso voltar um pouco para você entender como chegamos até aqui. Leonardo é 4 anos mais velho que eu. Crescemos juntos, brincamos juntos, dividimos o quarto minúsculo da nossa casa em cidade, até eu fazer 12 anos. Ele era meu herói, me defendia dos meninos da escola, me ensinava matemática, dividia o último pedaço de bolo comigo. Nossa família nunca teve muito dinheiro, mas tinha amor. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Câncer de mama que descobrimos tarde demais. Foi devastador para todos nós. Meu pai, Osvaldo, ficou perdido. Leonardo tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia. Eu tranquei o cursinho pré-vestibular para cuidar da casa, cozinhar, ajudar meu pai a não afundar na depressão. Durante 2 anos, eu fui a cola que manteve nossa família unida. Leonardo se formou, conseguiu um emprego bom e eu finalmente consegui entrar na faculdade de pedagogia. As coisas estavam melhorando, até que, há 6 anos, ele conheceu Bruna. A primeira vez que vi Bruna foi num churrasco de aniversário do meu pai. Ela chegou de salto alto, bolsa de marca, cabelo alisado brilhando ao sol, usando um vestido branco justo que custava mais que meu aluguel. Era bonita, não vou mentir. Tinha aquele tipo de beleza que parece ensaiada, cada cílios no lugar, cada movimento calculado. Leonardo estava babando. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos no ar, sem realmente encostar no meu rosto e disse: "Ah, você é a irmãzinha", com um tom que não era carinhoso, era condescendente. Algo em mim se arrepiou naquela hora. Durante o churrasco inteiro, ela ficou colada no Leonardo, sussurrando coisas no ouvido dele, rindo alto de piadas que ninguém mais achava graça. Quando meu pai pediu para eu buscar mais gelo na cozinha, ouvi ela falando baixinho para Leonardo: "Sua irmã não trabalha não? Que idade ela tem mesmo?" A voz dele ficou defensiva. "Ela estuda, Bruna. Está na faculdade." Ela respondeu. Interessante. O jeito que ela disse aquilo, como se estivesse anotando mentalmente, me deu calafrios. Eles casaram 8 meses depois. Foi um casamento grande, caro, pago pelos pais dela, que tinham dinheiro de verdade. Eu fui madrinha porque era tradição, mas durante toda a festa senti que estava sobrando. Bruna me colocou num vestido horroroso de madrinha, cor de salmão, que não combinava com nada. Na hora das fotos, ela me empurrou para o canto. Sempre colocava alguém na minha frente. "Renata, você pisca muito nas fotos, melhor ficar mais atrás", ela disse na frente do fotógrafo, rindo como se fosse brincadeira. Não era. Depois do casamento, tudo mudou. Leonardo começou a me ligar menos, responder minhas mensagens com monossílabos. Quando eu ia visitá-los no apartamento novo que compraram, Bruna sempre tinha uma desculpa. "Ai, hoje não é um bom dia. A gente vai sair. Leonardo está cansado do trabalho. Melhor não. A gente tem compromisso." Uma vez apareci sem avisar, com um bolo que tinha feito para o aniversário dele. Bruna abriu a porta de chambre de seda, olhou para mim de cima a baixo e disse: "Renata, você não pode ficar aparecendo assim sem avisar. Isso é invasão de privacidade." Peguei o bolo de volta e fui embora com os olhos ardendo. Os anos foram passando e a exclusão foi ficando mais óbvia, mais cruel. Almoços de família viraram campos de batalha silenciosos. Eu chegava na casa do meu pai com marmita que tinha preparado, porque sabia que contribuir com comida era a única forma de estar ali sem ser chamada de peso morto, ainda mais vezes. Bruna chegava de mãos vazias, mas sempre comentava sobre o meu cabelo,
minha roupa, meu peso. Renata, você já pensou em fazer academia? Tenho uma personal incrível. Posso te indicar. Eu tinha engordado 12 quilos desde que comecei a trabalhar como professora, fazendo 2 turnos para pagar minhas contas e ainda ajudar meu pai com as despesas da casa dele. A academia não cabia no meu orçamento nem na minha agenda. Obrigada, Bruna, vou pensar. Ela sorria. É que você era tão magrinha antes. Ficava melhor, né? Leonardo ria. Não daquela risada de desconforto de quem sabe que a esposa passou do ponto. Ele ria de verdade, concordando com ela. No Natal de 3 anos atrás, eles me deram de presente um vale-presente de 50 raras de uma loja de roupas. Quando eu agradeci, Bruna disse alto, na frente de todos os tios e primos. A gente ia dar mais, mas você sabe, com seu salário de professora você precisa aprender a valorizar as coisas pequenas mesmo. Senti vergonha queimar meu rosto. Meu pai estava na cozinha. Não ouviu, ninguém falou nada. No aniversário do meu pai naquele ano, eles chegaram com um presente caríssimo para ele, uma televisão nova de 55 polegadas. Eu tinha dado um porta-retrato com uma foto nossa, 3, eu, ele e Leonardo, de quando éramos crianças. Bruna olhou para o porta-retrato e disse: "Que fofo, Renata, muito criativo gastar R$0." Meu pai pegou o porta-retrato das minhas mãos com carinho e disse: "Esse aqui vai ficar na minha mesinha de cabeceira." Mas Bruna já tinha plantado a semente. Durante o resto da festa, toda vez que alguém elogiava a TV nova, ela olhava para mim e sorria. Foi nessa época que comecei a perceber que meu pai estava diferente. Ele ficava mais quieto durante os almoços, observava, anotava coisas num caderninho que ele sempre carregava no bolso da camisa. Uma vez perguntei o que ele estava escrevendo. "Só umas coisas que não quero esquecer", ele disse, e mudou de assunto. Osvaldo sempre foi um homem de poucas palavras, trabalhador, honesto, trabalhou a vida inteira como técnico em eletrônica, consertando aparelhos. Quando se aposentou, transformou a garagem da casa numa pequena oficina onde ainda atendia alguns clientes para complementar a aposentadoria. Ele entendia de câmeras, de gravadores, de qualquer coisa que tivesse fio ou bateria. Eu não fazia ideia naquela época do que ele estava planejando. As humilhações continuaram escalando. No meu aniversário de 30 anos, eles não apareceram. Nem ligaram. Mandaram uma mensagem no grupo da família às 23h47. "Desculpa, Renata. Estávamos muito cansados. Parabéns atrasado. Eu tinha feito uma festa pequena em casa. Tinha comprado bolo, salgadinhos, convidado alguns amigos e esperado minha família. Meu pai apareceu, ficou comigo a festa inteira. Me ajudou a limpar depois. Quando fomos jogar as garrafas vazias no lixo, ele disse: 'Renata, eu vejo tudo que fazem com você. Não pensa que eu não vejo.' Achei que era só desabafo de pai. 'Pai, está tudo bem, eu aguento.' Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. 'Você aguenta, mas não devia ter que aguentar.' Na semana seguinte, Leonardo me ligou. Não para pedir desculpas, para pedir dinheiro emprestado. 'Renata, preciso de um favor. A gente está meio apertado esse mês. A Bruna quer trocar o carro dela e a gente deu entrada, mas o cartão estourou. Você pode me emprestar 3.000? Eu ganhava 2.800 nores por mês como professora. Tinha 500 guardados para uma emergência depois de meses economizando. Leonardo, eu não tenho esse dinheiro sobrando. Ah, Renata, sempre tão egoísta. Quando você precisou ficar 1 ano sem trabalhar depois que a mãe morreu, quem pagou suas contas? Eu. E agora que eu preciso de você, você me nega? Meu estômago embrulhou. Era verdade que Leonardo tinha me ajudado naquela época, mas eu nunca tinha pedido. Ele tinha oferecido. E eu sempre soube que aquilo seria usado contra mim um dia. Deixa eu ver o que eu consigo. Transferi 2.000 rares para ele naquela noite. Ele nem disse obrigado. Passaram-se 2 anos. Ele nunca devolveu. Nunca mais tocamos no assunto. Os almoços de domingo viraram tortura. Bruna sempre encontrava uma forma de me diminuir. Quando eu comentava sobre um passeio que tinha feito com minhas amigas, ela dizia: "Nossa, que legal, eu não consigo sair com gente que não tem o mesmo padrão de vida que eu, fico me sentindo mal." Quando eu falava sobre meus alunos, ela bocejava ostensivamente. "Renata, você não cansa de falar de criança? Deve ser porque você não tem vida própria." Leonardo dava risada, sempre dava risada. Meu pai ficava cada vez mais calado, mas seus olhos ficavam cada vez mais atentos. Uma vez, no meio de um almoço, Bruna disse: "Osvaldo, você já pensou em vender essa casa? Ela é muito grande para você morar sozinho. A gente podia comprar um apartamento menor para você e investir o resto do dinheiro." Meu pai mastigou devagar, engoliu e disse não, só isso. Bruna insistiu: "Mas pensa bem, você tá ficando velho, precisa de cuidados, e se a gente vendesse dava pra..." Eu disse não, Bruna.
A voz dele era firme. Leonardo entrou na conversa. Pai, a Bruna só está pensando no seu bem-estar. Eu sei cuidar do meu bem-estar. E sei de quem realmente se preocupa comigo. Ele olhou para mim. Bruna ficou vermelha de raiva. O resto do almoço foi silêncio constrangedor. Quando eles foram embora, meu pai me pediu para ficar. Renata, preciso te mostrar uma coisa. Ele me levou até a garagem. Tinha 3 computadores ligados, telas mostrando diferentes ângulos da casa. Pai, o que é isso? Segurança. Instalei câmeras. E também instalei algumas no seu irmão. Senti meu coração acelerar. O quê? Como? Ano passado, quando eles viajaram e me pediram para regar as plantas do apartamento deles, instalei 2 câmeras, uma na sala, uma na cozinha. Eles nunca perceberam. Fiquei congelada. Pai, isso é legal? Ele me olhou sério. Não sei. E não me importo. Eu passei 3 anos, Renata. 3 anos gravando cada maldade, cada insulto, cada risada. Tenho tudo. Cada Natal, cada aniversário, cada almoço de domingo. Tenho horas e horas de filmagem de você sendo humilhada na minha própria casa. E tenho filmagens do apartamento deles. Conversas que você nunca ouviu. Conversas sobre você, sobre mim, sobre dinheiro. Minha cabeça estava girando. Por que você fez isso? Porque um dia, filha, a verdade precisa vir à tona. E eu já estou velho demais para ver minha filha ser tratada como nada pela família que deveria amá-la. Ele apertou play em um dos vídeos. Era uma gravação da sala deles, aparentemente de uns 6 meses atrás. Bruna estava ao telefone. Não, mãe, eu não aguento mais ter que fingir que gosto dela. A Renata é uma fracassada. O Leonardo só mantém contato porque o pai cobra. Mas quando o velho morrer e a gente herdar aquela casa, a gente vai se livrar dela de vez. Senti meu corpo inteiro ficar gelado. Meu pai parou o vídeo. Tem mais, muito mais. Ela acha que você é o problema, que você está impedindo eles de terem uma vida melhor, que você manipula a mim. Leonardo concorda com tudo. Não consegui segurar as lágrimas. Ele realmente acha isso de mim? Acho que ele foi convencido a achar. Mas isso não muda o resultado. Ele te trata mal, filha. E eu documentei tudo. Respirei fundo. E agora? O que você vai fazer com isso? Meu pai sorriu. Foi um sorriso triste, mas tinha determinação. Eu vou esperar o momento certo. E quando esse momento chegar, eles vão entender que ações têm consequências. Não perguntei mais nada. Nos meses seguintes, continuei indo aos almoços de domingo. Continuei aguentando os insultos, as piadinhas, os presentes humilhantes. Mas agora eu sabia que cada segundo estava sendo gravado. E de alguma forma estranha, isso me dava força. 4 meses antes daquele Natal fatídico, a situação piorou. Leonardo me ligou dizendo que meu pai estava ficando senil e que precisávamos conversar sobre interditá-lo para ter acesso às finanças dele e cuidar melhor das coisas. Fiquei chocada. Leonardo, pai está perfeitamente lúcido. Ele trabalha, dirige, cuida da casa sozinho. Você não percebe porque mora longe. Eu vejo ele todo domingo. Ele fica se repetindo, esquece as coisas. A Bruna acha que ele pode estar no início de Alzheimer. Era mentira. Eu falava com meu pai quase todo dia. Ele estava mais lúcido que muita gente de 40 anos. Não vou assinar nada que interdite nosso pai. Leonardo ficou furioso. Claro que não vai. Você nunca ajuda em nada. Sempre foi egoísta. Quando o pai precisar de casa de repouso, não vem pedir minha ajuda. Desliguei na cara dele. Chorei o resto da tarde. Liguei para meu pai e contei. Ele ficou em silêncio por um momento. Deixa eles tentarem, filha. Deixa eles mostrarem quem realmente são. Pai, estou com medo. Não precisa. Eu cuidei de tudo. 2 semanas depois, meu pai teve uma consulta com um geriatra. Ele foi sozinho, fez todos os testes cognitivos e voltou com um laudo médico assinado e carimbado, atestando que estava em perfeita saúde mental. Ele me mostrou o documento. Guardei 3 cópias autenticadas. Pode ser útil. Leonardo não tocou mais no assunto da interdição, mas o clima ficou pior. Nos almoços, ele mal falava comigo. Bruna tinha parado de fingir educação. Uma vez ela disse na frente de todo mundo: "Sabe, Renata, se você tivesse feito um curso melhor, tipo medicina ou direito, sua vida seria outra. Mas você escolheu ser professora. Aí tem que aceitar ser pobre mesmo." Meu pai levantou da mesa. "Bruna, se você falar assim da minha filha de novo, você não é mais bem-vinda na minha casa." O silêncio foi pesado. Bruna olhou para Leonardo, esperando que ele a defendesse. Ele ficou vermelho. "Pai, a Bruna só estava... Eu sei o que ela estava fazendo, e eu estou avisando. Aquele almoço acabou mais cedo. No mês seguinte, Leonardo ligou dizendo que não iriam mais aos almoços de domingo. A Bruna se sentiu desrespeitada. A gente precisa de um tempo. Meu pai apenas disse: "Entendo."
Passaram-se 3 meses sem contato, até que chegou o convite para o Natal. Leonardo ligou como se nada tivesse acontecido. Pai, a gente vai aí no Natal. Vai ter bastante gente, né? Vai, a família inteira. Beleza, a gente leva a sobremesa. Meu pai me ligou logo depois. Renata, vai ser esse ano, no Natal. Eu vou mostrar tudo. Senti meu estômago revirar. Pai, você tem certeza? Absoluta. Eu preparei uma apresentação, com as piores cenas, as mais cruéis, na frente de toda a família. Eles vão ver o que seus filhos favoritos são de verdade. E se der errado, não vai dar. Eu planejei cada detalhe. Passei as semanas seguintes num misto de ansiedade e expectativa. Parte de mim queria justiça, outra parte tinha medo do que viria depois. Chegou o dia do Natal. Eu cheguei cedo na casa do meu pai para ajudar a preparar tudo. A casa estava cheia. Tios, tias, primos, avós. 23 pessoas no total. Meu pai tinha preparado um churrasco enorme. Leonardo e Bruna chegaram por último, como sempre, fazendo uma entrada triunfal. Ela estava usando um vestido vermelho caríssimo, salto dourado, cabelo preso num coque elegante. Leonardo estava de camisa social branca, calça de linho. Pareciam saídos de uma revista. Bruna me cumprimentou com aquele sorriso falso. Oi, Renata. Como você está? Bem, Bruna. E você? Maravilhosa. A gente acabou de voltar de Gramado. Foi incrível. Claro que foi. Eles sempre estavam viajando, sempre postando fotos em restaurantes caros, sempre esfregando a vida perfeita deles na minha cara. Fomos todos para a sala. Meu pai tinha organizado a troca de presentes antes da ceia, como sempre fazíamos. Cada pessoa pegava seu presente debaixo da árvore. Quando chegou minha vez, Leonardo jogou aquele embrulho amassado no meu colo. E então aconteceu. A caneca quebrada. A frase cruel, a risada da Bruna. Eu agradeci, porque era o que eu sempre fazia, mas meu coração estava disparado, porque eu sabia o que vinha a seguir. Meu pai se levantou. Pessoal, antes da ceia, eu gostaria de mostrar algo para vocês. Ele foi até a TV e pegou um pendrive que estava no bolso. Eu preparei uma retrospectiva da família, uns vídeos dos nossos encontros. Leonardo pareceu desconfortável. Pai, não precisa. A gente quer jantar. Não vai demorar muito. Sentem-se. Todos se acomodaram. Eu fiquei no meu canto, segurando aquela caneca quebrada, sentindo meu corpo inteiro tremer. Meu pai ligou a TV, conectou o pendrive e apertou play. A primeira imagem que apareceu foi de um almoço de domingo, filmado de um ângulo alto da sala. Data: 2 anos atrás. Bruna estava falando. O áudio era cristalino. Osvaldo, você já pensou em vender essa casa? A sala inteira ficou em silêncio assistindo. A conversa continuou, com Bruna pressionando meu pai sobre vender a casa, sobre investir o dinheiro, sobre ele ficar velho. Todos ouviram meu pai dizendo não. Todos ouviram Bruna insistindo. O vídeo cortou. Próxima cena. Natal de 2 anos atrás. Bruna me entregando o vale-presente de 50 reais e dizendo alto e claro: com seu salário de professora, você precisa aprender a valorizar as coisas pequenas mesmo. A câmera capturou perfeitamente meu rosto, tentando não chorar. Capturou perfeitamente Leonardo rindo. Capturou perfeitamente todos os parentes, desviando o olhar, constrangidos, sem fazer nada. Bruna estava ficando pálida. Leonardo tinha levantado do sofá. Pai, o que é isso? Você nos gravou? Sentado, Leonardo. Não terminei. Próxima cena. Filmagem de dentro do apartamento deles. Bruna ao telefone com a mãe dela. Não, mãe, eu não aguento mais ter que fingir que gosto dela. A Renata é uma fracassada. A sala explodiu em sussurros chocados. Minha tia Graça, irmã da minha mãe, colocou a mão na boca. Bruna estava de pé, tentando chegar até a TV. Desligue isso, você não tinha direito. Meu pai aumentou o volume. Mais cenas. Bruna chamando meu pai de velho senil numa conversa com Leonardo. Leonardo dizendo, quando ele morrer a gente vende tudo e nunca mais precisa ver a Renata. Bruna rindo quando Leonardo contou que tinha pedido 3.000 reais emprestados para mim, sabendo que eu não tinha condições. Pelo menos ela serve para alguma coisa, para bancar nosso carro novo. Cada vídeo era uma punhalada, cada frase revelada era uma máscara caindo. 15 minutos de compilação. As piores maldades, os insultos mais cruéis, as conversas mais reveladoras, tudo ali, na tela de 55 polegadas que eles mesmos tinham dado de presente ao meu pai. Quando o último vídeo terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Bruna estava com os olhos arregalados, o rosto completamente branco. Leonardo parecia que ia vomitar. Meu pai desliga a TV,
tirou o pendrive e guardou no bolso. 3 anos. Eu passei 3 anos documentando como vocês dois tratam minha filha. Na minha casa. Na casa de vocês. Em todo lugar. Eu instalei câmeras porque eu precisava de provas. Porque eu sabia que um dia vocês iam tentar me convencer de que eu estava ficando louco, de que a Renata era o problema, de que eu precisava ser interditado. Ele caminhou até Leonardo. Você é meu filho. Eu te amei desde o dia em que você nasceu. Paguei sua faculdade, te dei tudo o que eu podia. E você se transformou nisso. Apontou para a TV. Num homem que ri quando sua irmã é humilhada. Que planeja a morte do próprio pai para herdar dinheiro. Leonardo tentou falar, a voz saindo trêmula. Pai, você não entende. As coisas não são assim. Eu entendo perfeitamente. E todo mundo aqui entendeu também. Minha tia Graça se levantou. Ela estava chorando. Leonardo, Bruna, eu acho melhor vocês irem embora. Agora. Bruna finalmente encontrou a voz. Isso é ilegal. Você gravou a gente sem permissão. A gente vai processar. Meu pai sorriu. Foi um sorriso gelado. Pode processar. Mas antes, todos aqui vão saber exatamente quem vocês são. E eu fiz cópias, várias cópias. Enviei para parentes, para amigos. E se vocês tentarem qualquer coisa contra mim ou contra a Renata, eu publico tudo nas redes sociais, com nome, com cara. Tenho certeza que os chefes de vocês, os amigos de vocês, a família da Bruna, vão adorar ver. Era um blefe, pelo menos parte dele, mas funcionou. Bruna pegou a bolsa dela com as mãos tremendo. Vamos, Leonardo, vamos embora. Mas Leonardo estava parado, olhando para mim. Pela primeira vez em anos, vi algo no rosto dele que parecia arrependimento genuíno. Renata, eu não sabia o que dizer, nem eu. Fiquei ali, ainda segurando aquela caneca quebrada, lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto. Vai embora, Leonardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Pega sua esposa e vai embora da casa do nosso pai. Renata, me desculpa. Eu não percebi que tinha ficado tão ruim. A Bruna sempre disse que você... A Bruna sempre disse o quê? Que eu era fracassada? Que eu era um peso morto? E você acreditou. Você escolheu acreditar nela, ao invés de defender sua irmã. Ele não tinha resposta. Bruna puxou ele pelo braço. Vem, Leonardo. Não vale a pena. Eles saíram pela porta. O som do carro deles saindo da garagem ecoou na casa silenciosa. Ninguém se mexeu por um longo minuto. Então minha tia Graça veio até mim, me abraçou apertado e disse: Eu sinto muito, Renata. A gente deveria ter feito alguma coisa antes. Outros parentes vieram também. Me abraçaram, pediram desculpas por terem ficado calados, por terem deixado aquilo acontecer. Naquela noite, jantamos. Foi estranho, mas também foi libertador. As pessoas conversavam sobre o que tinham visto, processando, tentando entender como Leonardo e Bruna tinham se tornado aquilo. Alguns estavam chocados. Outros diziam que sempre sentiram que tinha algo errado, mas não sabiam ao certo o quê. Meu pai ficou ao meu lado o tempo todo. Não disse muito, só segurou minha mão. Quando todos foram embora e ficamos só nós dois, eu finalmente perguntei: Pai, por que você esperou tanto tempo? Ele suspirou. Porque eu precisava ter certeza. Precisava de provas irrefutáveis. Se eu tivesse confrontado eles antes, sem as gravações, seria minha palavra contra a deles. Eles iam dizer que eu estava velho, confuso, sendo manipulado por você. Mas agora todo mundo viu com os próprios olhos. E se eles realmente processarem? Deixa processar. Eu quebrei a lei gravando o apartamento deles. Isso é verdade, mas eu não vou publicar nada. E eles sabem que se processarem, vai virar público de qualquer jeito. O processo é público. A imprensa pode noticiar. Eles não vão arriscar. Ele estava certo. Eles nunca processaram. Nos dias seguintes, meu telefone explodiu. Mensagens de parentes, de amigos da família, de gente que tinha ouvido falar do que aconteceu. Apoio, principalmente, mas também curiosidade mórbida. Uma prima que eu nem conhecia direito me mandou mensagem perguntando: É verdade que seu irmão te deu uma caneca quebrada de presente? Sim, era verdade. E de alguma forma, responder aquilo, reconhecer aquilo em voz alta, foi libertador. Leonardo não entrou em contato, nem Bruna. Por uma semana inteira, silêncio absoluto. Até que, numa manhã de sábado, Leonardo apareceu na minha casa. Eu estava de pijama, tomando café, quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, sem Bruna. Despenteado, com olheiras, parecendo que não dormia há dias. Renata, a gente pode conversar? Pensei em fechar a porta na cara dele, mas algo no jeito dele me fez hesitar. 5 minutos. Ele entrou, ficou de pé na sala porque eu não ofereci para ele sentar. Renata, eu estraguei tudo. Eu sei disso agora. Você sabia disso antes também, Leonardo. Você só não se importava. Eu me importava.
Eu fui fraco. A Bruna sempre foi muito intensa, sabe? Desde que a gente se casou, ela tinha ideias muito específicas de como nossa vida deveria ser. Eu queria agradá-la, e em algum momento eu comecei a acreditar nas coisas que ela dizia sobre você. Como que eu era fracassada? Um peso morto? Ele fechou os olhos. Eu nunca deveria ter dito aquilo. Eu estava repetindo as palavras dela, mas mesmo assim eu disse: e eu te machuquei. Você me humilhou, Leonardo, repetidamente, por anos. E não foi só você me chamar de peso morto, foi cada risada, cada piada, cada vez que você ficou em silêncio quando a Bruna me atacava. Foi você me pedir dinheiro emprestado, sabendo que eu mal tinha o suficiente para mim. Foi você tentar interditar nosso pai. Aquilo foi ideia dela. Ela disse que era para o bem dele que... Leonardo, para. Minha voz estava cansada. Para de botar a culpa só na Bruna. Você é adulto, você escolheu. A cada dia você escolheu ela ao invés da sua família. Você escolheu dinheiro ao invés de caráter. Você escolheu status ao invés de amor. Ele começou a chorar. Não era choro de manipulação. Era choro de alguém que finalmente estava entendendo o tamanho da merda que tinha feito. Eu perdi tudo, Renata. A Bruna me deixou. Disse que se eu não processasse o pai, ela pedia divórcio. Eu falei que não ia fazer isso. Ela saiu de casa. A família dela inteira está me atacando nas redes sociais. Eu estou sozinho. Parte de mim sentiu pena, mas a parte maior, a parte que tinha segurado anos de humilhação com dignidade, não conseguiu sentir muita compaixão. E você quer o quê? Que eu diga que está tudo bem? Que eu te perdoe e voltemos a ser uma família feliz? Eu só queria te pedir desculpas, de verdade, sem esperar nada em troca. Fiquei em silêncio, processando. Suas desculpas não apagam o que você fez, Leonardo, mas eu aceito que você está arrependido. E isso é um começo. Posso tentar consertar as coisas? Não sei. Vai levar tempo, muito tempo, e vai depender das suas ações, não das suas palavras. Ele concordou com a cabeça e foi embora. Não sei se Leonardo e eu vamos nos reconciliar completamente um dia. Honestamente, não sei nem se eu quero, mas eu vi naquele dia que ele estava pela primeira vez enxergando a própria culpa. E isso era algo. Quanto a Bruna, nunca mais tive contato. Pelo que sei através de parentes, o divórcio foi rápido e brutal. Ela voltou para a casa dos pais, apagou todas as redes sociais, mudou de cidade. Leonardo voltou a morar com meu pai por um tempo, tentando reconstruir aquela relação. Meu pai era mais duro com ele do que comigo. Cobrava mais, esperava mais, mas também estava disposto a dar uma chance. Ele é meu filho, errou feio, mas filho não deixa de ser filho. Eu entendia e respeitava, mas mantive minha distância. Ia aos almoços de domingo de novo, mas agora eram diferentes, menores, mais íntimos, só eu, meu pai e às vezes Leonardo, sem circo, sem performance, apenas tentando ser uma família de novo, mesmo que quebrada. 6 meses depois daquele Natal, algo inesperado aconteceu. Eu estava na escola, dando aula para minha turma do 3º ano, quando a diretora entrou na sala e me chamou para uma conversa urgente. Meu coração disparou. Pensei que fosse algo com meu pai. Mas quando cheguei na diretoria, tinha um homem de terno me esperando. Renata, meu nome é Dr. Henrique, sou advogado. Estou aqui representando a senhora Antônia Ferreira. Antônia era minha avó materna, irmã da minha mãe que tinha morrido. Ela morava no interior, tinha uma fazenda pequena, e eu não tinha muito contato com ela desde que minha mãe faleceu. Aconteceu algo com minha avó? Sim, ela faleceu há 3 semanas e deixou um testamento. Senti o mundo girar. Eu nem sabia que ela estava doente. Foi rápido, insuficiência cardíaca, mas ela tinha tudo planejado, e no testamento ela deixou a fazenda e todos os bens dela para você. Fiquei sem palavras. Como assim para mim? Ela deixou uma carta explicando. Posso ler para você? Ele abriu um envelope amarelado. A letra trêmula da minha avó preenchia as páginas. Renata, minha neta querida, eu sei que nos afastamos depois que sua mãe se foi, e isso é minha culpa. Eu estava destruída de dor e não conseguia estar presente para você como deveria, mas eu sempre te observei de longe. Sempre soube do tipo de pessoa que você se tornou. Forte, bondosa, trabalhadora, tudo que sua mãe era. Eu sei também como seu irmão te tratou nos últimos anos. Seu pai me contou tudo. Me mostrou os vídeos e eu decidi que meus bens devem ir para quem realmente merece. A fazenda tem 15 hectares, a casa, e 850 mil dólares em aplicações financeiras que juntei a vida inteira. Use com sabedoria. Use para ser feliz. E saiba que sua mãe estaria orgulhosa da mulher que você se tornou.
Com amor, vovó Antônia. Eu estava chorando copiosamente. Não era sobre o dinheiro, embora 850 mil barraires fosse uma quantia que mudaria minha vida completamente. Era sobre ser vista, sobre ser valorizada, sobre alguém reconhecer meu valor quando minha própria família imediata tinha passado anos me dizendo que eu não valia nada. O doutor Henrique me explicou os trâmites legais, os papéis que eu precisaria assinar, o inventário que levaria alguns meses, mas estava tudo claro, registrado, sem margem para contestação. Quando voltei para casa naquela noite, liguei para meu pai e contei. Ele ficou em silêncio por um momento. Sua avó me ligou uns meses antes de morrer. Pediu para eu te contar sobre a herança depois que ela se fosse. Disse que não queria que você soubesse antes porque não queria que você a visitasse por obrigação ou interesse. Queria que, se vocês se reconectassem, fosse genuíno. Pai, você sabia o tempo todo? Sabia. E fiquei feliz por você. Você merece, Renata. Merece mais do que uma fazenda e dinheiro. Merece ser tratada com respeito. E agora, pelo menos em termos práticos, você tem segurança. Quando a notícia vazou na família, através do inventário que naturalmente teve que ser divulgado aos herdeiros possíveis, o telefone de Leonardo não parou de tocar. Ele me ligou naquela mesma noite. Renata, é verdade? Vovó Antônia te deixou tudo? É verdade. Silêncio do outro lado da linha. Leonardo, você vai ter alguma reclamação sobre isso? Não, você merece. Eu só fico pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse sido um idiota. Talvez a vovó tivesse dividido entre nós. Talvez eu não tivesse perdido tudo. Leonardo, você não perdeu por causa da herança. Você perdeu porque você escolheu ser cruel. E isso teve consequência. Eu sei. Sua voz estava pequena. Eu sei, Renata. Desliguei o telefone. Não com raiva, mas com uma espécie de paz. As coisas estavam se resolvendo. Não do jeito que qualquer um de nós imaginou, mas se resolvendo. A justiça, descobri, nem sempre é linear. Às vezes ela vem em ondas, em surpresas, em heranças inesperadas de avós que te amavam em silêncio. Com o dinheiro da herança, quitei meu apartamento alugado e comprei um pequeno apartamento próprio. Não era luxuoso, mas era meu. Criei um fundo de emergência robusto. Investi o resto. Continuei dando aula porque eu amava ensinar. Mas agora, sem o peso esmagador da conta no fim do mês, pela primeira vez em anos, consegui respirar. A fazenda da vovó Antônia decidi alugar para uma família que queria produzir orgânicos. Visitava de vez em quando, passava fins de semana lá, reconectando com aquele espaço que tinha sido tão importante para minha mãe. Encontrei diários dela lá, guardados num baú antigo. Ler as palavras dela, suas reflexões sobre a vida, sobre mim quando eu era criança, sobre os sonhos dela para o meu futuro, foi uma forma de cura que eu não sabia que precisava. Minha mãe tinha escrito, num dos últimos diários antes de morrer: Renata é forte, mais forte do que ela pensa. O mundo vai testar essa força, mas eu sei que ela vai sobreviver. Ela vai mais do que sobreviver. Ela vai prosperar. Leonardo e eu começamos a reconstruir algum tipo de relacionamento. Lentamente. Ele se mudou de volta para um apartamento próprio, menor, mais modesto. Arranjou um emprego novo depois de ter sido demitido do antigo quando a história do Natal vazou no escritório dele. A vida dele ficou menor, mais simples, mas também mais honesta. Às vezes nos encontrávamos para um café. Conversas curtas, cautelosas. Ele perguntava sobre meus alunos. Eu perguntava sobre o trabalho dele. Não falávamos sobre Bruna. Não falávamos sobre os anos de humilhação. Era como aprender a ser irmãos de novo do zero, como estranhos tentando se conhecer pela primeira vez. Um dia, quase um ano depois daquele Natal, Leonardo me ligou. Renata, comecei terapia. Minha psicóloga disse que eu tenho problemas sérios com validação externa, que eu busquei isso na Bruna de forma doentia. Disse que eu projetei minhas inseguranças em você. E você acha que ela está certa? Acho. Eu sempre invejei como você parecia confortável sendo você mesma, como você não precisava de coisas caras ou status para se sentir valiosa. Eu precisava. E quando casei com a Bruna, achei que tinha encontrado alguém que ia me dar isso. Mas ela só me mostrou o quanto eu estava vazio por dentro. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Talvez em toda a vida. Obrigada por me contar isso, Leonardo. Não sei se a gente vai ser próximo de novo algum dia, mas eu queria que você soubesse que eu estou tentando ser uma pessoa melhor, não para reconquistar você ou o pai, mas porque eu finalmente percebi que eu preciso viver comigo mesmo. E eu odiava o homem que eu tinha virado. Isso já é mais do que eu esperava ouvir. Você me perdoa? A pergunta ficou no ar. Pensei por um longo momento. Leonardo, perdão não é uma coisa única. Não é um momento onde eu digo, está tudo bem,
e pronto. É um processo, e ainda estou processando, mas eu não te odeio. E talvez isso seja o começo. Ele aceitou. E continuamos, aos poucos, tentando encontrar um caminho de volta um para o outro. Não sei se vamos conseguir, mas pelo menos estamos tentando. Hoje, 2 anos depois daquele Natal, eu olho para a minha vida e vejo transformação. Não apenas externa, com estabilidade financeira e um apartamento próprio, mas interna. Eu aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que colocar limites não é crueldade. Aprendi que família não é quem divide seu sangue, mas quem respeita sua dignidade. Aprendi que silêncio pode ser estratégia, que paciência pode ser poder e que justiça, embora às vezes demore, eventualmente chega. As cicatrizes ainda estão lá. Tem dias em que vejo uma caneca na loja e sinto meu estômago apertar. Tem momentos em que ouço um tom de voz que me lembra Bruna e meu corpo inteiro trava. Trauma não desaparece só porque a situação melhorou, mas eu estou lidando, estou em terapia, estou aprendendo a não carregar a dor como um fardo, mas reconhecê-la como parte da minha história. Meu pai está bem, mais leve. Ele me disse uma vez que aquele Natal foi libertador para ele também. Eu carregava esse peso, vendo você sofrer, documentando tudo, esperando o momento certo. Quando finalmente mostrei aqueles vídeos, senti que finalmente fiz o que um pai deveria fazer: proteger sua filha. Ele ainda tem as gravações guardadas, num HD externo trancado num cofre. Nunca publicou, como tinha prometido. Não precisou. A vergonha privada foi suficiente e talvez tenha sido até mais eficaz do que exposição pública. Porque agora, Leonardo tem que viver com o conhecimento de que mais de 20 pessoas da nossa família viram exatamente quem ele era. E isso não sai nas redes sociais, não tem prazo de validade, não é esquecido com o próximo escândalo viral. Fica, para sempre, nas memórias, nos almoços de família onde ele não é mais convidado por alguns primos, nos olhares de reprovação em casamentos e aniversários. Quanto a Bruna, soube por terceiros que ela casou de novo, com um empresário mais velho, rico. Parece que ela encontrou o que sempre quis: dinheiro e status. Espero, sinceramente, que ela seja feliz. Não por bondade cristã ou superioridade moral, mas porque eu entendi que a raiva dela nunca foi realmente sobre mim. Era sobre a própria insatisfação dela, sobre um vazio que ela tentava preencher com coisas materiais e aparência. Eu era apenas um alvo conveniente, alguém que ela podia diminuir para se sentir maior. Entender isso não apaga o que ela fez, mas me ajuda a não levar para o lado pessoal. Ela teria feito isso com qualquer pessoa que estivesse no meu lugar. Eu só tive o azar de estar lá. E hoje, eu não desejo mal a ela, nem desejo bem. Eu simplesmente não sinto mais nada. E essa indiferença é, de certa forma, a melhor vingança possível, porque significa que ela não tem mais poder nenhum sobre mim. Se você está lendo essa história, ou melhor, se você ouviu essa história até aqui, provavelmente você se identificou com alguma parte dela. Talvez você tenha um irmão que te trata mal, talvez você tenha uma cunhada que te diminui, talvez você seja a ovelha negra da família não porque fez algo errado, mas porque se recusou a seguir o script que esperavam de você. E se esse é o seu caso, eu quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, não é sua culpa. Quando pessoas te tratam mal, a primeira reação é pensar: o que eu fiz de errado? Mas humilhação diz mais sobre quem humilha do que sobre quem é humilhado. Segundo, documentar não é paranoia. Se algo te incomoda repetidamente, anote, guarde mensagens, grave conversas quando legalmente possível, porque memória é frágil, mas evidências são permanentes. E um dia, você pode precisar dessas provas, seja para confrontar a pessoa, para sua própria sanidade mental, ou para mostrar para alguém que você não está louco. Terceiro, silêncio estratégico é diferente de passividade. Eu fiquei calma durante anos, não porque aceitava o tratamento, mas porque estava esperando o momento certo. Nem sempre revidar na hora é a melhor opção. Às vezes é melhor respirar, observar, planejar. Quarto, aliados importam. Meu pai foi essencial na minha história. Ele viu, documentou, agiu. Nem todo mundo tem essa sorte, mas geralmente existe alguém que enxerga a situação mesmo quando outros fingem não ver. Encontre essa pessoa, apoie-se nela. Quinto, justiça nem sempre vem do jeito que imaginamos. Eu não planejava receber uma herança. Eu não planejava que Bruna seria exposta publicamente.
Essas coisas aconteceram porque as ações deles tiveram consequências naturais. Minha avó percebeu como Leonardo me tratava e tomou uma decisão. A humilhação de Bruna foi resultado de sua própria crueldade sendo revelada. Eu não precisei fazer quase nada, além de sobreviver. E por fim, sexto, perdão é complexo e pessoal. Não existe script. Você não é obrigado a perdoar, mas também não é obrigado a carregar raiva para sempre. Encontre o que funciona para você. Se for distância, tudo bem. Se for reconciliação cautelosa, tudo bem. Se for corte total de contato, tudo bem. Sua paz mental vem primeiro, sempre. Hoje eu olho para aquela caneca quebrada que eu guardei e vejo simbolismo nela. Ela está quebrada sim, mas não está destruída. Ainda pode ser usada, com cuidado. Ainda tem valor, mesmo imperfeita. E de certa forma, é uma representação perfeita de quem eu sou hoje, rachada pelas experiências, com cicatrizes visíveis, mas ainda aqui, ainda funcional, ainda valiosa. E ninguém, nunca mais, vai me fazer acreditar o contrário. Se essa história tocou você de alguma forma, se você reconheceu sua própria dor refletida na minha, deixa aquele like. Cada like mostra que histórias de superação importam, que pessoas que foram pisoteadas e se levantaram merecem ser ouvidas. Se você quer mais relatos como esse, de gente real que não aceitou ser diminuída, que lutou pela própria dignidade mesmo quando doeu, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque tem muita história ainda para ser contada, muita verdade ainda para ser revelada. E me conta nos comentários, de verdade, sem filtro. Você já foi humilhado por alguém da sua própria família? Alguém que deveria te amar te fez sentir que você não valia nada? E se sim, como você lidou? Você confrontou? Ficou em silêncio? Se afastou? Ainda está tentando decidir o que fazer? Às vezes, só de escrever, só de botar para fora, a gente já começa a curar. E saber que não estamos sozinhos nessa dor, que outras pessoas entenderam, passaram por isso e sobreviveram, pode fazer toda a diferença. Não existe vergonha em admitir que você foi machucado por família. Existe coragem. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que está tudo bem colocar limites. Com alguém que está aguentando desrespeito porque é família e acha que não tem escolha. Você pode estar dando para essa pessoa a força que ela precisa para finalmente dizer: não, eu mereço mais que isso. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido e a melhor amiga estavam tendo um caso há 5 anos. Mas ao invés de desabar, ela planejou uma saída épica que deixou os dois sem nada. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui, por ter ouvido minha história inteira sem pular, sem julgar. Sua presença importa mais do que você imagina. Cada visualização, cada comentário, cada pessoa que compartilha está dizendo para outros que não estão sozinhos. E isso, no final das contas, é o que realmente importa. Não é sobre vingança, não é sobre destruir quem nos machucou. É sobre sobreviver, curar e ajudar outros a fazer o mesmo. Até o próximo relato. E lembra, você não é peso morto. Você é uma pessoa completa, valiosa, merecedora de respeito. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Tchau.